Olá pessoal, como é que estão vocês aí? Tudo bem? É uma alegria estar falando aqui com vocês novamente, principalmente hoje que a gente tem bons motivos, né, para estar bem grato ao Senhor. Primeiro, porque a gente está numa nova fase da nossa escola dominical, a gente está iniciando uma nova revista, é essa revista aqui, Os Conflitos da Vida. Se você ainda não pegou a revista, então dá um toque aí pra gente, que a gente vai passar a revista pra você, vamos dar um jeito de chegar na tua mão, ou um dia que você for lá no culto, você lembre de pegar então a sua revista, tá joia? E o segundo motivo que deixa também a gente muito feliz é que hoje a gente está iniciando uma escola dominical presencial. Enquanto a gente está aqui nessa aula online, tem alguns irmãos que já estão lá na igreja e já estão desfrutando então de um momento de adoração, de louvor e também participando da nossa aula presencial. Isso não é bom? Eu quero dizer para você e quero incentivar você a estar lá na igreja com a gente, tá joia? É muito bom a gente estar em casa, assistir em casa, mas na igreja tem coisas que a gente não tem em casa e uma delas é a comunhão e o ajuntamento. Para falar bem a verdade, essa aula que a gente dá, né, essa transmissão que a gente faz, ela é na verdade uma gambiarra, para usar o português bem claro aqui, né? É uma gambiarra porque a adoração mesmo, de verdade, ela requer o ajuntamento dos irmãos. Então eu recomendo que você participe também da escola dominical presencial, tá? Uma dica que eu dou a você é que você participe num domingo de manhã e no outro domingo à noite. E aí você vai poder estar na igreja toda semana, como você fazia antes, tá joia? Então esse domingo você não foi, domingo que vem vai na escola dominical, tá joia? E você então vai alternando. Quando você for na escola dominical, então você não vai à noite, tá bom? A não ser que você queira, claro, isso é uma coisa que a gente não pode determinar, mas de qualquer maneira é uma recomendação que a gente faz nesse tempo de pandemia e da segurança, que a gente está preocupado também com a segurança dos irmãos, tá bom? Então é isso, irmãos, vamos iniciar então a nossa revista sobre os conflitos da vida, ok? Um tema muito legal, muito importante e muito atual para todos nós, ok? A nossa primeira lição ela vai falar sobre o sentido da vida. E antes de falar sobre o sentido da vida, eu gostaria que você escutasse essa música do Milton Nascimento. Presta atenção no que ele diz aí nessa música. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Nada temer. Esta é uma música que eu gosto muito do Milton Nascimento. Aliás, ele tem muitas músicas bonitas, mas essa é uma música que fez muito sucesso e é uma música particularmente muito bonita, mas ela expressa uma verdade muito interessante e um tanto inquietante, se você pensar bem. Ela fala do ser humano, ou o Milton Nascimento fala de si mesmo, embora ele não seja o autor dessa música, mas ele fala de si mesmo como alguém que está sempre procurando a si mesmo. Ele é um caçador de si mesmo. É por isso que ele diz, eu sou um caçador de mim e eu vou passar a minha vida inteira procurando eu mesmo. O que ele quer dizer com isso? O que ele está querendo dizer é que o ser humano ele está sempre procurando o sentido da sua vida. Qual é o sentido da vida? Esse é um tema muito importante, né, da poesia moderna, da música moderna, da arte moderna. Existem muitos filmes a respeito disso, né, muitas músicas a respeito disso. A arte ela usa esse tema como um mote, né, como um tema para a sua criação, que é a procura do homem pelo sentido da vida. E parece que ninguém sabe exatamente qual é o sentido da vida. Parece que ninguém encontra. Todo mundo procura, mas ninguém encontra esse sentido. Pois é, esse é o nosso tema hoje, o sentido da vida, e eu quero adiantar para você. Nós já encontramos o sentido da vida. Nós não. Deus, ele já revelou para nós qual é o sentido da vida, e eu quero hoje compartilhá-lo com você, se é que você já não sabe, não é verdade?
Então vamos lá, vamos aprender hoje um pouquinho, ou vamos responder a essa indagação do Milton Nascimento e de outros autores e outros artistas a respeito de qual é o sentido da vida, o que realmente eu estou caçando, ou aquilo que eu estou caçando, onde e como eu posso encontrar que é o sentido da minha própria vida. Vamos lá? Nós vamos dar início ao estudo da nossa revista Os Conflitos da Vida. Hoje nós vamos estudar a lição 1, o sentido da vida. O texto básico é Gênesis capítulo 2, versículo 7. O nosso texto devocional é Salmos capítulo 39, versos 1 a 13. E o nosso versículo-chave é Isaías 43, versículo 7, que diz o seguinte: Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Vamos então estudar o sentido da vida? Preste atenção nessa charge. Eu vou dar um instantinho para você ler, ok? Você entendeu o que essa charge está dizendo? As pessoas estão procurando sentido para suas próprias vidas. Elas levantam de manhã, vão trabalhar, voltam para casa, dormem, levantam novamente no dia seguinte e vivem uma rotina interminável e de repente elas começam a se perguntar qual é o sentido disso tudo. É interessante que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai se preocupando com o sentido da vida. Qual é o sentido do que eu faço? Por que eu faço isso, afinal? Vamos pensar um pouquinho hoje sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Existem dois lugares onde nós podemos buscar a resposta a essa pergunta. O primeiro deles é na própria modernidade ou no próprio mundo, e o mundo tem várias formas de nos oferecer essa resposta. Primeiro, a razão humana. Há muitas pessoas que tentam pensar a respeito disso, que ficam meditando, profundamente a respeito dessa questão. A razão humana é uma maneira como as pessoas tentam responder à pergunta do sentido da vida. Também a filosofia. As pessoas buscam muitas vezes as filosofias, sejam as antigas, sejam as modernas. São formas como as pessoas buscam responder à pergunta. Também a ciência. Há muitas pessoas que vão buscar o sentido da vida na ciência. Outros nos mestres de sabedoria, e existem muitos mestres de sabedoria, alguns do passado, outros do presente, que prometem responder a essa pergunta. Outros ainda vão nos livros de autoajuda. Quem sabe esses livros podem nos ajudar a entender a nossa própria existência? Mas nada disso tem respondido à pergunta que as pessoas fazem a respeito do sentido da vida. A única forma de sabermos qual é o sentido da vida é encontrar ou buscar no lugar certo. E qual é o lugar certo? O lugar certo é a revelação de Deus. É lá que nós vamos saber qual é o sentido da vida. Quando nós falamos aqui a revelação de Deus, é claro, nós estamos falando principalmente da Bíblia, a palavra de Deus. Portanto, hoje nós vamos estudar o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito do sentido da vida. A primeira coisa que a Bíblia diz a respeito disso é que Deus é a origem da vida. A vida vem dele. Aliás, como tudo vem dele. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. Observem que neste versículo foi Deus quem criou os céus e a terra, como aliás criou tudo o que existe, inclusive a própria vida. Podemos dizer, aliás, que Deus não criou a vida, num sentido mais genérico, porque a vida já existia, uma vez que Deus já existia. Mas foi Deus quem colocou a vida no plano material. Quando Deus criou os céus e a terra, foi Deus quem implantou a vida, ou quem colocou a vida, tanto no céu quanto na terra. Agora veja Apocalipse 22, versículo 13. Diz assim o texto: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O que esse texto está dizendo? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E ômega é a última letra do alfabeto. Significa, portanto, que Deus é o primeiro e é o último.
Ou seja, Deus ele é o primeiro da criação, ou seja, ele é o primeiro que cria tudo, e ele é o último, é aquele que quando não houver mais criação, só vai restar ele. Portanto, Deus é o princípio de todas as coisas e é o fim de todas as coisas. O que significa isso então? Significa que tudo começa em Deus e que tudo volta para Deus. Deus é a origem de todas as coisas, mas Deus também é o fim de todas as coisas. Amém por isso? Deus também, diz a Bíblia, é o propósito da vida. As pessoas não têm apenas a sua origem em Deus, não são apenas criadas por Ele, mas o propósito de suas vidas está também na pessoa de Deus. Você não criou, disse Rick Warren no seu famoso livro, não é? Você não criou a si mesmo, logo, não há jeito de dizer a si mesmo para o que foi criado. Não é interessante essa frase? Ela é meio filosófica, né? E leva a gente a refletir um pouco, mas ela é muito legal se você pensar bem nela. Olha, você não criou a si mesmo. Como você não criou a si mesmo, você não tem como dizer a si mesmo para o que você foi criado. Quando você percebeu que tinha sido criado, e você não percebeu isso no dia do seu nascimento, né? Você só foi perceber isso algum tempo depois, talvez até alguns anos depois, quando você começou a perceber que você estava nesse mundo, que você era alguém, você já tinha algum tempo, você já tinha sido criado. A sua criação já tinha acontecido. Deus já havia feito você. Logo, você não pode buscar a razão de sua própria existência em si mesmo. Você precisa encontrá-la naquele que te criou, o próprio Deus. Isaías 43, versículo 7, diz o seguinte: todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Sabe de quem Isaías está falando? De todas as pessoas. São pessoas criadas para a glória de Deus. O propósito de nossas vidas é glorificar a Deus. Foi para isso que Deus nos criou, para que nós o engrandecêssemos e para que nós o glorificássemos. Romanos 11:36 diz o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Não é bonito esse texto? Deus, ele é não apenas o princípio, mas ele é o alvo de todas as coisas. E tudo que as coisas devem fazer é simplesmente glorificar a Deus. Você também, e eu, e todas as pessoas, todas as vidas, né? Podemos dizer que não somente as vidas humanas, mas também as vidas dos animais, das plantas e até as coisas inanimadas, todas essas coisas existem para a glória de Deus. A glória de Deus é o propósito da nossa vida. É para isso que nós estamos neste mundo, para glorificar a Deus. Ok? Deus também é o sentido da vida. Nós vimos que Ele é a origem da vida e que Ele é o propósito de todas as coisas. Mas Ele é, e esse é o assunto da nossa lição de hoje, Ele é também o sentido da vida. O que significa isso? Se o homem foi criado para Deus e para Deus, então por que falta sentido na vida do homem? Por que as pessoas não encontram o seu sentido em Deus? Nós estamos falando aqui que Deus é o sentido do homem. Então por que o homem não sabe disso? O que aconteceu com o homem? Quando nós olhamos para o nosso mundo, nós vemos uma cadeia de coisas erradas, de acontecimentos errados, de eventos errados. O mundo é todo ele uma grande orquestra de coisas horríveis. Nós vemos as desigualdades sociais, nós vemos as catástrofes, as guerras, as doenças, nós vemos a fome, nós vemos o caos ecológico, a destruição ecológica pelo qual o nosso mundo está passando e nos perguntamos o que está acontecendo com este mundo. Nós percebemos que aquilo para o que Deus criou o homem simplesmente não está se cumprindo. Qualquer que seja o sentido da vida dos homens, os homens não estão vivendo esse sentido. Por que não? O que aconteceu de errado que o homem não está conseguindo cumprir o propósito para o qual ele foi criado? De acordo com a Bíblia, Deus criou o homem de uma forma perfeita. Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz que tudo quanto Deus fez, ele viu e achou que era muito bom. E isso inclui o ser humano. O homem foi criado por Deus bom e perfeito.
Então por que o homem está procurando o sentido de sua vida? Bem, a Bíblia também diz que o homem foi corrompido pelo pecado. O pecado não apenas corrompeu o homem, mas também afastou o homem de Deus. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Vejam aí que o pecado afastou o homem do seu propósito e hoje ele não pode mais e não consegue mais glorificar a Deus com sua vida. O pecado o impede de fazer isso. Não é por outro motivo que o pecado na Bíblia, ele é a tradução da palavra hamartia, que significa errar o alvo. Qual foi o alvo que o homem errou? Foi exatamente o alvo de viver para a glória de Deus. Ele errou e tem errado até hoje este alvo. Qual é o sentido da vida então? Se pensarmos que o homem é pecador, qual seria então o sentido da vida? Ora, se o homem é pecador e é um inimigo de Deus por causa do seu pecado, o sentido da vida não pode ser outro a não ser a paz com Deus. Pense comigo, por que o homem procura o sentido? Porque ele não encontra esse sentido, não é verdade? Por que ele procura? Ele procura porque ele está corrompido pelo pecado. O pecado não lhe permite viver o seu propósito de vida. E qual é o nosso propósito de vida? É a paz com Deus. Foi exatamente para isso que Jesus veio ao mundo, para restaurar a nossa paz com Deus. Paz com Deus é o resultado da obra de Jesus Cristo em nossas vidas. Quando Ele elimina o nosso pecado, quando Ele nos limpa de nosso pecado e restaura a nossa comunhão com Deus. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis, portanto, o objetivo das nossas vidas e o sentido da própria vida, que é termos ou vivermos a nossa paz com Deus. Qual é então o propósito de Deus para o homem? O homem, e nós vamos estudar exatamente esses 3 temas hoje. Primeiramente, nós vamos ver que o homem foi criado para ser eterno. Em segundo lugar, nós vamos ver que o homem foi criado para ser santo. E por fim, nós vamos ver que o homem foi criado para ser um servo. Vamos estudar esses 3 temas? E aqui está, portanto, o sentido da vida humana, ok? O homem foi criado para ser eterno, foi criado para ser santo e foi criado para servir a Deus. Vamos estudar esses conceitos um a um. O homem foi criado para ser eterno. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Vejam que Eclesiastes, ele está dizendo que Deus colocou a eternidade em nossos corações. Ele não apenas nos fez eternos, mas Ele colocou essa eternidade em nós. A filosofia antiga, ela estudava esse tema de quais são os elementos eternos que estão em nós. E destacou alguns, por exemplo, que nem precisam ser, num primeiro momento, os elementos bíblicos. Por exemplo, a noção de reta, que é uma coisa perfeita, a questão do número perfeito, a ideia do círculo perfeito, são coisas que não existem na natureza. São elementos da eternidade que foram colocados no homem. Mas Deus colocou muito mais do que isso. Ele colocou em nosso próprio coração o sentimento dele mesmo, o seu próprio espírito, que é a eternidade em nós. Todo homem tem a eternidade em seu próprio coração. Ele sabe que se ele fizer alguma coisa errada, de alguma forma ele há de dar contas disso na eternidade. O homem, ele é eterno, porque o seu espírito é eterno. Sabe por que o espírito do homem é eterno? Porque esse espírito foi dado por Deus, que também é eterno. Nós falamos sobre isso na aula passada, você lembra? O homem foi criado por Deus e Deus soprou nas narinas do homem o seu próprio espírito. Ora, o Espírito de Deus, ele é eterno. Portanto, o homem que vive pelo Espírito de Deus, ele tem um espírito em si que é eterno. O homem em si mesmo, ele é uma criatura eterna. Não teve início, é verdade. Aliás, desculpem, ele teve início, mas ele não terá fim. O homem viverá eternamente, seja na presença de Deus, seja longe da presença de Deus, porque ele é eterno. Ok?
O sentido da vida, portanto, é a vida eterna. Sabe o que dá sentido à nossa vida? A vida eterna. Eu preciso viver a minha vida sabendo que ela é eterna. Eu vou conviver com tudo o que eu fizer nessa vida, absolutamente tudo. Há muitas pessoas que vivem como se a vida fosse acabar no dia que ele vai morrer, não é verdade? Mas a Bíblia nos diz que nós somos eternos e, portanto, precisamos tomar muito cuidado com nossas ações, porque elas terão reflexos e consequências eternas. O sentido da nossa vida é, portanto, a vida eterna. Em segundo lugar, o homem foi criado para ser santo. O que significa isso? Quando a Bíblia diz que o homem foi criado para ser santo, ela não está pensando exatamente nesse tipo de santo. Você está vendo aí várias formas, ou vários santos que estão aí aparecendo e que são uma categoria especial de ser humano, segundo a Igreja Católica. A Bíblia ela não está questionando ou não entra no mérito da Bíblia esse tipo de pessoa. Nós vamos perceber que para a Bíblia todos nós somos chamados para ser santo. Ser santo é a vocação do próprio homem. Deus nos chama para ser santos e não há uma categoria especial de santos, como se esses fossem mais santos do que os outros. Todos somos chamados para a santidade. Então, essa não é a ideia bíblica, essa ideia de santo, no sentido católico do termo, não é o que a Bíblia chama de santo. O que a Bíblia chama, então, de santo? O que significa isso? 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: Sede santos, porque eu sou santo. Para quem Deus está fazendo este convite? Ser santo, porque Ele é santo. Ele está fazendo esse convite para todos nós. Todos os homens são chamados para a santidade. Quem não é santo está cometendo um grande e grave erro, porque todos somos chamados para ser santos. Esse é, portanto, um chamado universal de Deus. É um convite, portanto, para todos os homens. Ser santo significa ser separado exclusivamente para o serviço e para a adoração a Deus. E quem é que Deus quer servindo a Ele exclusivamente e adorando exclusivamente a Ele? Todas as pessoas. Infelizmente, muitos não atendem esse chamado, mas eles cometem um grande erro quando não atendem, porque Deus está convocando a todos. Esse é o objetivo e o sentido da vida de todas as pessoas. Todos são chamados para ser santos. E como vimos, ser santo significa ser separado exclusivamente para Deus. A própria palavra santo significa separado, ou seja, separado para Deus, separado por Deus e separado para o serviço, para a glória e para a adoração a Deus. É isso que significa ser santo e este é, portanto, o sentido de nossa vida. O homem também foi criado para ser um servo de Deus. Mas o que significa ser um servo de Deus? Efésios capítulo 2, verso 10, diz as seguintes palavras: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para que nós as praticarmos, ou para nós as praticarmos. Vejam que Deus preparou as boas obras de antemão. Ele preparou na eternidade essas boas obras para que nós as praticássemos. As boas obras, portanto, são o objetivo de Deus em nossas vidas. O que são essas boas obras? São os atos que nós fazemos em obediência à palavra de Deus. É assim que nós praticamos boas obras, obedecendo à palavra de Deus. Portanto, nós somos criados para servir a Deus. Esse é o nosso objetivo, servir a Deus. Somos servos de Deus. Tem gente que acha que Deus chama a gente simplesmente para ser bonzinho, só por ser bonzinho, Não é bem assim. Na verdade, nós temos que ser pessoas boas, honestas, corretas. Temos que dar um bom testemunho, porque quando nós fazemos isso, nós estamos servindo a Deus. Nós não servimos a Deus somente quando evangelizamos ou quando nós vamos a um mutirão lá na igreja, não é? Não é só aí que nós servimos a Deus, ou quando nós abençoamos uma pessoa, ou quando a gente dá uma cesta básica para alguém. É claro que essas coisas são serviços prestados a Deus, mas quando nós praticamos todas as boas obras, ou seja, quando obedecemos a Deus,
Mesmo que não estejamos fazendo essas coisas, mas quando mesmo na nossa vida interior nós procuramos ser pessoas de bem, mesmo neste momento nós estamos praticando boas obras e, portanto, nós já estamos servindo a Deus. Através de nossa obediência, portanto, nós servimos a Deus e também através de nossa adoração. Veja que coisa linda! Você serve a Deus de duas maneiras: obedecendo à palavra dele, fazendo aquilo que ele diz que você deve fazer, e também adorando a Deus. Seja sozinho, seja na comunhão com os seus irmãos, mas o nosso objetivo de vida é adorar ao Senhor. Fomos criados, portanto, para sermos servos. O homem foi criado por Deus com um propósito: para servi-lo, para adorá-lo, foi criado para ser santo neste mundo. Esse é o propósito da minha e é o propósito da sua vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir este propósito. E, aliás, que Deus também nos ajude a encontrar na obediência a Ele, na adoração a Ele, no serviço a Ele, o sentido de nossa vida. Amém? Nós não somos caçadores de nós mesmos, como diz o Milton Nascimento. Nós já nos encontramos. Nós não ficamos procurando algo. Tem uma música do Chico Buarque que diz: "O que será que será?" Também é uma música, aliás, que ele canta inclusive com o próprio Milton Nascimento, que também fala desse objetivo, desse sentido de vida que as pessoas procuram e não encontram nunca. Mas nem eu e nem você somos caçadores de nós mesmos. Nós já nos encontramos. Nós já sabemos para o que nós vivemos. Nós já temos um propósito, já temos um sentido. Eu já sei o que eu vou fazer quando eu acordar amanhã de manhã. Eu vou glorificar a Deus. Eu sei o que eu vou fazer daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Eu sei o que eu vou fazer até o dia da minha morte. Eu vou glorificar a Deus. O objetivo da minha vida é saber como eu vou fazer isso. E eu vou buscar essa informação na palavra de Deus. Foi para isso que você nasceu, para glorificar a Deus. Então glorifique a Deus. Faça isso com a sua vida. Viva de tal forma que Ele seja glorificado na sua vida. E como vimos hoje, é muito mais do que adorar a Deus. Quando você também serve a Deus, obedecendo a sua palavra, você também está cumprindo o seu propósito e também está cumprindo o seu objetivo de vida. Para o que você nasceu? Você sabe? Você deve buscar esse propósito na palavra de Deus, na presença de Deus, viver para Deus, ser dele acima de todas as coisas. Amém? Não é uma bênção? Essa foi a nossa primeira lição e a gente fica muito contente de dar essa lição e eu espero que você seja muito abençoado por ela, tá bom? E que você realmente viva para o propósito de Deus e aprenda mais a respeito disso. Os conflitos da vida que nós vamos estudar, eles não podem nos tirar do propósito que Deus tem para a nossa vida. Eles não podem nos tirar dos objetivos que Deus tem para a nossa vida, que é a glorificação a Ele. Então eu quero convidar você a viver esse objetivo, a viver esse propósito, a fortalecer as nossas vidas para que os conflitos da vida não venham nos tirar desse propósito. E vamos aprender quais são esses conflitos, para que possamos estar preparados para enfrentá-los e vencê-los com a palavra de Deus e com a oração. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um ótimo domingo. Quero ver você lá na igreja hoje à noite, tá bom? Para juntos estarmos adorando o nome do Senhor, porque é isso que o Senhor quer de mim e de você. Que Deus o abençoe, tenha uma semana muito abençoada e que essa semana seja uma semana onde você viva o sentido da sua vida, que é a glória de Deus em você. Amém? Fica na paz e que Deus o abençoe.